Atos, vamos contextualizar, né, essa questão do pedido do Sport para ter as duas torcidas no clássico desse domingo, né? O presidente do Sport, ele fez a solicitação para a FPF, acredito, né? A FPF negou, aí foi no TJD, o TJD, o resultado ontem foi 4-1, e aí quando foi, hoje saiu a informação, foi ontem à noite, não lembro, de que o Sport vai no STJD. Em meio a toda essa história, se criou uma narrativa de que o Náutico entrou na justiça contra o Sport, o que é uma mentira e que nos surpreende porque vem de pessoas que têm um caráter bem duvidoso, para não dizer que é realmente mau caráter. E aí, assim, eu acho importante a gente fazer esse esclarecimento sobre essa história e depois, claro, fazer uma avaliação do papel do Náutico. Começa com isso, Atos. Agora não tem reloginho não, né, Chapo? Não, hoje pode, que hoje esse programa aqui é uma bagunça, o meu não é não. Veja só, de antemão, já vou dizer, Renato, que o maior problema desse debate todo foi as grandes pitadas de clubismo, que é normal, principalmente às vésperas de um clássico. Ninguém vai querer dar opinião isenta, sempre vai querer tampar os olhos para o posicionamento do outro clube, os motivos do outro clube, e vai querer defender o seu. Também, nessa muvuca, tem um pouco também de romantismo, sabe? Sobre o debate na questão do visitante, porque, ao meu ver, não é um debate para ser feito agora. Mas vamos aos fatos. Hoje está proibido, na cidade de Recife, especificamente nos estádios Ilha do Retiro, José do Rego Maciel, o Arruda, e os Aflitos, que tenha público visitante. Isso é o que já está colocado. FPF, junto com os poderes públicos, eles impedem que exista torcida visitante nesses 3 estádios. Que é uma medida que já foi adotada em algumas situações por outras argumentações, mas sempre com a questão da violência nos estádios. Mas essa que está vigente hoje foi tomada depois da batalha campal entre torcedores do Sport e do Santa Cruz. No dia 1 de fevereiro, no bairro da Torre. Tomou conta, as imagens percorreram o Brasil, foi uma vergonha para o estado, tá? Cenas assim dantescas. Quem não lembra aquela situação com cabo de vassoura? Então, foi tomada essa medida por causa daquele ocorrido, tá? É bom lembrar que aquilo ali, quando aconteceu aquilo, prejudicou diretamente o Náutico, porque dias antes, uma semana antes, tinha tido o jogo entre Náutico e Santa Cruz nos Aflitos, e o Santa Cruz teve o seu visitante permitido no estádio do Náutico. Depois desse ocorrido, com a proibição, teve o clássico entre Sport e Náutico na Ilha do Retiro, e o Náutico não teve acesso ao estádio do Sport. Ficou impedido de ter visitante, foi torcida única. Então, o Náutico, quando teve nos Aflitos, o visitante teve acesso, quando o Náutico foi visitante, não teve acesso. O Sport, ele entrou com um pedido. Veja, o Sport, ele pode entrar com o pedido que ele for, eu acho que é direito dele, tá? Eu não vejo crítica nenhuma nisso. Apesar de que o que está estabelecido é que não pode ter visitante nesses 3 estádios, e isso poderia ter tentado ser revertido um arbitral, e não foi, que é o local para se decidir esse tipo de coisa. O Sport, às vésperas do clássico, decidiu entrar no TJD para que o torcedor dele tenha acesso aos aflitos. Eu acho isso aí normal, porque o clube tem que ir na justiça toda vez que se sentir lesado. Pode ser uma coisa boba, pode ser uma coisa séria. Pode entrar. É direito é sempre direito do clube tentar o melhor para ele. Acontece que o TJD marcou o julgamento e, pela primeira vez, isso não é usual, isso nunca aconteceu, pela primeira vez, o TJD decidiu pedir a opinião do Náutico sobre essa situação. E convocar uma plenária. Não foi feito o procedimento até então padrão, que era encaminhar para um relator do TJD que vai deferir ou indeferir. Não.
decidiram fazer uma votação conjunta, pedir opinião. O Náutico ele foi o primeiro, acredito que se houve já alguma vez, mas na história recente foi o primeiro a ser provocado a opinar sobre o assunto. Aí o Náutico foi provocado ao assunto, Renato. Aí entra aqueles 2 disclaimers que eu coloquei. Nesse momento, quase toda a torcida do Sport e até alguns focos na torcida do Náutico achou que a manifestação do Náutico deveria ser em favor da torcida visitante. Porque é um direito do torcedor de futebol ir para o estádio rival, acompanhar seu clube. Realmente isso é muito prazeroso você frequentar os estádios. Para quem gosta de frequentar os estádios, pô, eu lembro que eu passei 7 anos indo para a Ilha do Retiro, doido para o Náutico ganhar um jogo na ilha, foi ganhar com Lisca. Então, quem tem a tradição de ir para jogo, principalmente como visitante, adora isso e se sente lesado quando aqui em Recife não pode mais ir como visitante aos estádios. Só que esse não era o momento dessa discussão ampla, porque a única coisa que se estava se discutindo no processo impetrado pelo Sport era o visitante no jogo de domingo. Apenas isso. No jogo de domingo. Se o Sport fosse vitorioso na ação, ia ter torcedores do Sport nos aflitos e na segunda-feira já voltava a ser proibido o torcedor visitante nos 3 estádios. Até porque o Náutico teria que buscar também o liminar para garantir uma Exatamente. Muito embora o próprio Evandro tenha dito que a Arena é o único local que vai receber as 2 torcidas. Mas quem garante? Quem garante? Ainda mais porque Evandro tá conversando besteira. Inclusive, ó, rapidinho, Atos, o João disse aqui, o regulamento prevê expressamente que os clássicos receberão público. O Sport tem razão no pedido. No entanto, Evandro baixou um decreto que está válido. Isso está desde o ano passado. O decreto está válido, ele se sobrepõe ao que está no regulamento. É a famosa canetada do presidente. Veja, e eu falei que o Sport tem razão de, se está se achando prejudicado, fazer qualquer pedido de qualquer natureza. Eu não estou tirando essa razão de maneira alguma. Só que o que está se tratando, esse pedido do Sport, é para o jogo de domingo. Para o jogo de domingo. E muita gente confundiu, achando que era uma decisão sobre o direito do visitante de ir para o estádio permanentemente. Não era. E aí entra o interesse do Náutico e, na verdade, a obrigação do Náutico. Eu, participante aqui do Timbucast, como analista, como crítico, eu só cobraria do Náutico, Renato, só criticaria o Náutico se o Náutico não conseguisse aplicar a isonomia na competição. O que é isonomia? É igualdade de condição para todos. E nesse caso, aonde se aplicaria a isonomia? Como ficaria configurada a isonomia? Visitante ou tem nos 2 jogos, no caso, quando o Náutico joga contra o Sport nos aflitos, o Sport tem direito a visitante, e quando o Sport recebeu o Náutico na ilha, o Náutico tem direito a visitante, ou tem nos 2, ou não tem nenhum. E para esse julgamento, a maneira mais fácil e de mais garantia do Náutico conseguir a isonomia é ser contra o pedido do Sport. E dizer que o que está estabelecido hoje é a proibição do visitante. Porque a discussão sobre visitante, eu repito, tem que ser discutido em um outro momento. Não é às vésperas de um clássico com um pedido de emergência que só está avisando um jogo. Porque se o Náutico, o torcedor do Sport queria que o Náutico desse um parecer assim, pode vir, o visitante do Sport pode vir, a gente vai abrir aqui, a gente é a favor. Aí, tem uma decisão dizendo que o visitante do Sport pode ir, o Sport vai lá, tem sua torcida no jogo domingo, aí daqui a pouco na semifinal tem Sport e Náutico na Ilha do Retiro, e o torcedor do Náutico não está garantido lá. E aí? Aí ia ter cobrança pesada aqui. Porque o Náutico não olhou os seus próprios direitos. Porque o mesmo direito que eu estou dizendo que o Sport tem de tentar o recurso, o Náutico tem de se colocar contra o visitante para o domingo para não correr o risco de ser prejudicado quando o jogo for na ilha e não ter sua torcida. Isso é o que está posto. Isso é o que está posto. Agora, vamos para a parte romântica da situação.
o direito do visitante de ir para os estádios. É um pedido, é uma luta válida? É. Mas ela não é para ser discutida ontem, não é para ser discutida hoje, não é para ser discutida amanhã. Quer discutir ela, a gente discute ela segunda-feira. Quer discutir depois do campeonato? Acabou o campeonato, a gente discute novamente. Os 3 clubes se juntar para poder bater o pé e exigir que tenha na cidade de Recife visitante é uma ótima medida. No arbitral, dizer eu só disputo o campeonato se tiver visitante nos estádios é uma ótima medida. Agora, com um recurso de urgência visando um jogo só, desculpa, não é o caminho e não é aí que você vai ter o apoio do seu rival de hora para o jogo de domingo ou o apoio do torcedor em geral. Então, o que está colocado é isso, Renato. A turma tentou confundir as coisas, dizendo que o Náutico estava se colocando contra o visitante. O Náutico tem uma posição a favor do visitante nos estádios. Mas que se discuta isso de forma séria e no momento sério, que quando se tomar uma decisão, seja uma decisão ampla, que cubra os 3 clubes durante o campeonato vigente, durante a temporada e para sempre. Que seja algo definitivo e não visando um jogo só. Virou guerra de narrativa, né? E com uma guerra coisa, de narrativa. Chapo, virou uma guerra de narrativa ô Chapo, como é que eu posso dizer? Uma divulgação sistemática, né? De perfis do esporte querendo impor de todo jeito uma narrativa, não é? Muito coincidente que foi tudo de uma vez, pô. Eu daria até uma dica para esses caras, porque a gente está aqui há 7 anos já no Timbucast, e uma das coisas que nos protegeu, até uma estratégia profissional, né, empresarial, foi não ficar se atrelando à gestão. Se atrelar à gestão, talvez seja benéfico a curto prazo, né, porque você provavelmente ganha uma graninha, mas a longo prazo é muito ruim, porque você acaba ficando marcado pela gestão, e gestão, meu irmão, Todas elas são ruins. Pra fazer o que for, você vai se fuder no final. Na boa, deixa eu dizer só uma coisa. E sobre o esporte, pô. E depois aconteceu o que aconteceu. Eu não acho, Chapo, que certos perfis eles recebem algo além de uma camisa, um tapa nas costas e uma informação privilegiada. Não é possível. Eu acho possível. Não ganha, eu também acho. Eu concordo com o Renato. Não ganha nada além disso, não. Não ganha não. Não ganhar, aí é muita burrice. Até para ser desonesto, tem idiotice no meio, viu? Tem. Não, velho, não é possível. Modo total com o Renato. Botaria minha mão no fogo. Não ganha nada. Nada. Não é assustador. É porque, primeiro, que é um trabalho profissional, né? E você põe a sua cara na reta. Eu fiz uma publi para um pedágio aqui, e claramente é o pedágio pagando para alguém ouvir os xingamentos por ele, né? Assim, eu lá falando, venha, pagar o pedágio é muito bom. E os caras, pagar o pedágio é bom a tua mãe. Pronto, então, alguém tem que sair. Então, quando põe esses influencers para ficar sendo bucho de canhão, irmão, você tem que ganhar uma grana, pô. De graça não dá, não é possível. Aí é muita burrice. Ô, João, eu sou um dos maiores entusiastas, assim, por ser secura, né? Você também é que eu sei. Quem mais quer ir para o Arruda? Quer dizer, se tiver em condição, né? Se não estiver caindo aos pedaços. Quem mais quer ir para a Arena, para a Ilha? Só eu, porra. Mas assim, uma semana do jogo, jogar pra torcida dessa forma, querer criar a historinha do vilão e do herói. Velho, porra, pra cima de mim, bicho. Pelo amor de Deus, pô. É justamente isso que tu falou, Renato. É jogar pra torcida, pô. Assim, todo mundo sabia que ia ser torcida única, que a determinação da FPF é torcida única, que a SDS sempre coloca os clássicos como torcida única, principalmente nesses últimos anos, principalmente depois do acontecimento do ano passado. Então, assim, isso aí já era posto há um tempo. Se os clubes se juntam, os presidentes, e fazem um pedido conjunto no arbitral, em qualquer local, antes do campeonato, ou 2 semanas, uma semana antes do jogo, para que o direito fosse, como o Atos falou, o direito fosse de todos, o Náutico ter garantido que se jogar na Ilha vai levar visitante, o Santa ter garantido que se jogar nos aflitos ou na Ilha vai levar visitante, e todas as outras combinações possíveis, é uma coisa. E aí você é a favor. Eu seria a favor, assim,
sem pensar duas vezes, porque eu prefiro quando tem torcida mista. Eu acho que é o melhor em jogo de futebol. Não gosto de torcida única. Porém, quando você aceita e fica calado durante todo o tempo sobre a determinação de que vai ser com torcida única, porque todo mundo sabia. Então, se você chegou até aqui sem falar nada, é porque você, querendo ou não, está aceitando. E aí, na véspera do jogo, para jogar para a torcida, você faz uma determinação que só pensa em você, você entra na justiça que só pensa em você, assim, num pedido único, num pedido que só vai dar direito a um jogo, senão no próximo jogo, se tiver outro jogo nos aflitos, semana que vem, precisaria de outra liminar. Então, assim, isso aí é jogar para a torcida, é ver o que vai dar e tentar ser esperto. E aí, velho, quando tem um querendo ser muito esperto, tem o outro sendo otário. E eu não tô afim de ser otário, não. E aí eu não vou comprar essa narrativa que usaram para sair de besta, e daqui a 2 semanas a gente está proibido de ir para estádio visitante, como aconteceu em outros anos. Então, eu acho que é o mesmo pedido, mas a forma de ser feito esse pedido engana muita gente e é feito com a intenção de enganar muita gente. Até porque o disparo em massa ali, o grupo, né, o ADM ali do grupo, quando ele envia, e aí todos só copiam e colam, não tem nenhuma leitura crítica do que tá falando, porque mandaram até como se o Náutico tivesse entrado na justiça e tem lá, requerente, bem grande o nome no documento. Então nem se dá o trabalho de ler o que está postando. Algumas páginas têm. E, assim, você quer criar a narrativa e fazer o outro de otário. E aí, velho, não sou muito fã de ser otário, não. Uma dica para a torcida, velho. É muito bom a gente ser correto, prezar pelo correto, né, e o justo, que é um jogo de futebol, ter as duas torcidas, mas sejamos menos inocentes, né? Comer corda de influenciador rival em plena semana de clássico, não decepcionem, não se decepcionem depois, assim, depois quando vocês fizerem uma reflexão, e não nos decepcionem também, assim. Você quer discutir isso? Discute depois. Seu posicionamento todo mundo sabe, o nosso também, todo mundo quer, torcida visitante. Só que não tem, numa semana como essa, nenhum bonzinho querendo a moralização geral do futebol, não. O pessoal quer defender o seu. Então, assim, não sejam tão ingênuos achando que um tá querendo o bem do outro, porque não quer, velho. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse ditado já é antigo. Não comam essa corda, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ano passado, quando tiveram 2 jogos aqui na região metropolitana, o de Santa na Arena e no Náutico nos aflitos, aí Raquel Lira lá comemorou tudo, aí eu coloquei. Muito bom e tal. Espero que tenha isso nos clássicos com 2 torcidas. Era agosto do ano passado. Agosto, e eu estava lembrando muito bem dessa questão, porque ali estava sendo dado um claro sinal do governo de que teria essa capacidade, que eu acredito piamente que tem. Eu acho muito mais que essa foi uma decisão de Evandro Carvalho, que ele ama torcida única aqui no próprio governo. Certeza absoluta, para dizer a verdade. E aí, quando houve a notícia de que continuaria sendo torcida única, eu relembrei o tweet da governadora e disse, apesar da garantia da segurança, a FPF vai continuar com torcida única. Isso era para ter sido debatido naquele tempo. Não garantiu a segurança para 2 jogos? Era ali que os clubes deveriam entrar. Opa, se garantiu, a gente tem que discutir o Pernambucano com as 2 torcidas. Se não fizeram, qualquer gesto, agora, a exceção do que Matheus Souto Maior está fazendo, uma vez que ele não estava na gestão anterior, mas que tem que lembrar que ele herda o ônus e o bônus da gestão, mas a exceção dele, acho que o Náutico está na dele, está prezando também, se o Santa fizer o mesmo, e paciência, não tem muito o que fazer. Para poder finalizar, o Luiz aqui, se derem 10 camisas da década de 50, 60 e 70, tu aceitaria essa propina? Meu amigo, se eu ganho 10 camisas dessas décadas, eu digo que Bruno Becker não tem que ser presidente mais do Náutico. Eu digo que ele deve ser o presidente da República Federativa do Brasil. Agora, Renato, se a torcida do Sport acreditou na narrativa de que o Sport é o herói da situação atrás do direito do visitante, e o Náutico é o frouxo, é o medroso que não quer visitante nos estados do Recife. Você acreditou nisso? Faça o seguinte,
Segunda-feira, independente se... Porque ainda tem um despacho do STJD, né? Que tava para acontecer hoje de noite, eu acho, uma coisa assim, ou até amanhã. Independente se vai ter torcida do esporte ou não. Na segunda-feira, continue cobrando o presidente para continuar, para tentar os outros meios, ou vocês acham que se o esporte perder no STJD, os meios estão esgotados? O esporte não consegue fazer pressão nenhuma para o presidente da federação mudar esse posicionamento. O presidente do esporte não tem o telefone do presidente do Náutico, não tem o telefone do presidente do Santa. Porque isso não aconteceu, tá, gente? É possível que o atual presidente não tenha mesmo, não. Não duvido, né? Não duvido. Depois dele ter entrado em contato com O de Condé não deu muito certo, não. Depois de ter entrado em contato com o empresário de Condé e ter ligado pro número errado, não sei. Mas veja. Não, e ele não quis papo nem com o do B, pô. Vai querer com o Becker. Na segunda-feira, continuem cobrando o presidente do esporte a emplacar essa luta e continuar brigando para que tenha visitante. Não conseguiu? Acabou o Pernambucano? Continua brigando, continua vendo todas as alternativas. Quando chegar o arbitral para o campeonato do ano que vem, bate o pé e diga: o esporte não vai disputar o campeonato. Porque cá entre nós, não existe campeonato pernambucano sem esporte, como não existe campeonato pernambucano sem Náutico e não existe sem Santa Cruz. E principalmente, não existe campeonato pernambucano sem os três. Então é óbvio que se tiver uma batida de pé firme para poder ter o visitante do estádio, vai ter visitante do estádio. Agora, se os clubes, e aí eu estou incluindo o Náutico no meio, se colocam numa situação subalterna ao presidente da FPF e não conseguem bater o pé para poder ter a garantia desse direito, porque na hora que fica devendo o FGTS de Zé Lucas, foi a federação que arrumou o dinheiro, o Náutico, na hora que se desespera também na reta final da Série C, consegue um adiantamento também com a federação, o Santa Cruz a mesma coisa. Se por causa disso os clubes não conseguem garantir o direito do torcedor visitante no estádio, não venha querer cair na história da carochinha de que, na verdade, não existe visitante nos estádios daqui de Recife, porque o Náutico deu o parecer contra. Pelo amor de Deus, não seja tão inocente. Eu sei que você se faz de bobo. Você se faz de bobo. Mas use um pouquinho a cabeça. Seja um pouco mais honesto intelectualmente. Continue cobrando o presidente de vocês, que aqui a gente vai cobrar o da gente. Agora, só um detalhe para, pelo menos da minha parte, finalizar esse tema, pessoal. Como esse assunto ainda vai para o STJD, eu acho que o Náutico deve ficar muito atento, porque eu me recordo bem do que aconteceu em 2023, daquela polêmica, daquela confusão de vai fechar os portões porque não vai ter torcida, é isso, aquilo outro. O Náutico tem que ficar atento com relação à operação de jogo. Ah, Renato, mas não tem como organizar uma operação de jogo no dia do jogo, caso libere a torcida do esporte. Eu não sei a forma que o Náutico vai fazer, mas eu acho que o Náutico deve ter alguma operação de emergência preparada, caso o STJD dê um parecer favorável ao pedido do esporte, para evitar que o problema seja pior se não tiver torcida do esporte no estádio. Não, mas estão preparados. Inclusive, se o STJD, veja só, lei não se discute, se cumpre. Na hora que o STJD disser o esporte vai ter visitante, o Náutico está preparado para poder garantir a venda de ingressos para o torcedor do esporte, o recebimento do torcedor do esporte no estádio dos aflitos e total segurança para o torcedor do esporte, como deve ser. E, se possível, uma boa vitória do Náutico para o torcedor do esporte sair de cabeça inchada. Galera, vamos com um recado da Timbu Shop. Fala, galera do TimbuCast, meu nome é Gabriel da Timbu Shop Sede. Eu tô passando aqui para lembrar vocês que domingo tem clássico aqui nos Aflitos e na Timbu Shop tem toda a opção de manto para você, torcedor alvirrubro. Chegou a reposição da camisa listrada, a mais procurada pelos torcedores, chegou do tamanho P ao 4G. Temos camisa da nossa linha Dry, camisas casuais de algodão, temos camisas regatas, temos camisas infantis Dry, casuais de algodão. Então, galera, acessa lá o nosso site também, timbushop.oficial.com.br, e para não perder nenhuma novidade, acessa lá e segue a gente no nosso Instagram, @timbushop.oficial.
Então vem aqui para a loja e vem conferir nossos produtos. Vamos embora, @Timbu Shopping Oficial, a loja oficial do Náutico, no Pátio Molinda, no Shopping Recife, em Boa Viagem, e também na sede do Náutico nos Aflitos, onde eu sei que todo mundo vai nesse domingo, tá legal? Léo Cavalcante, primeiro prêmio do ano, Milton Ximenes, Antônio Gabriel da Jornal disse que nas redes sociais o torcedor do Náutico está achando ruim torcida única. Vejo que o Náutico está só respeitando o acordo feito no arbitral. Claro, pô, claro. Veja, o torcedor do Náutico não tá gostando dessa situação de torcida única, não. Só que o Náutico não tem poder nenhum em relação a isso, porra. Vocês acham agora que é o Náutico que tá impedindo que tenha torcida visitante em Recife? Pelo amor de Deus, pô, que conversa mole da porra. Ó, vamos lá. Gleiton Mendes, segundo o torcedor do Super Time, o PSG do Recife, que é o Santa Cruz, devem estar remando no canal para chegar no oceano do futebol de qualidade. Ô Renato, outro ponto que eu tenho certeza que vai ser a polêmica da vez. Porque como Chapo já chamou atenção, a sociedade é feita de um monte de Alexandre de Melo, né? Sabe o que vai acontecer? Salvo engano, a proibição é para os 3 estádios apenas. Não é para a Arena. Para a Arena. E tem um clube grande mandando seus jogos na Arena, que se chama Santa Cruz Futebol Clube. E o Náutico vai ser visitante contra o Santa Cruz. Salvo engano, quando jogar Santa Cruz e Náutico, o Náutico vai poder ir para a Arena como visitante. O que vai ter de gente dizendo, olha aí, ó, o Náutico é visitante, o Sport não pode ir. Isso já está definido, porra! Isso estava definido antes do campeonato. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Ah, mas cadê a isonomia? Meu amigo, é o que ficou definido pela federação junto com a SDS. E outra, a Arena não é o estádio do Santa Cruz. O Santa Cruz deveria estar com o seu estádio em condições. Se está mandando o jogo na Arena, e hoje a definição é que, não, na Arena pode ter visitante, vai ser muito difícil o Santa Cruz conseguir dizer o seguinte, olha, impeçam também de ter visitante na Arena em nome da isonomia. Aí não é isonomia, meu amigo. Aí é você inventar uma situação para poder forçar uma igualdade. O teu estádio não é a Arena, é o Arruda. E, na verdade, toda essa muvuca não faz nenhum sentido. Porque foi Evandro que inventou essa situação de não ter visitante aqui em Recife. Então, a gente está vivendo com base no que Evandro quer. Agora, que essa situação feita por Evandro já está colocada desde antes do campeonato, desde antes da virada do ano, tá. Se você não está sabendo, era para ter se informado.